Olá pessoal, boa tarde. Agora boa tarde, eu vou fazer mais uma live aqui, meu G15. Eu vou fazer sobre não devemos fazer acepção de pessoas. O texto base, Romanos capítulo 2, versículo 11. Eu fiz essa mesma live no Facebook, porém no TikTok as pessoas assistem mais, então compartilhem. Eu fiz uma live agora há pouco falando sobre a profanação do santuário, segundo o profeta Ezequiel. Teve uma participação de 457 pessoas e quase 5.000 coraçõezinhos. Eu espero que vocês também participem desta live, coloquem coraçõezinhos aí, compartilhem com outras pessoas, é um assunto muito interessante também. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E o que é acepção de pessoas? Todo mundo sabe sobre isso. A expressão bíblica vem do grego prosopolepsia, que significa julgar pela aparência. E também favorecer alguém por posição, riqueza ou influência. Logo, aí nós temos uma acepção de pessoas quando você julga o outro pela forma de falar. Isso já é um preconceito linguístico, né? Eu sou professor de língua portuguesa e posso muito bem falar sobre isso. Também nós fazemos acepção de pessoas porque um pertence a uma denominação, outro pertence a outra, ou pela posição social que a pessoa exerce. E é decidir não pela justiça, mas pela conveniência, aquilo que me convém. Eu rejeito o outro, rejeito a outra pessoa. Será que isso é bíblico? Será que Jesus ele aceita esse tipo de situação? Vejamos aí a posição de Deus. Deus é absolutamente imparcial. Não julga pela aparência. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Nós vemos aí a unção de Davi, quando Davi foi escolhido, né? Quando Davi foi ungido, os seus irmãos passaram, todos os seus irmãos com presença, com bela aparência, mas na realidade eles não foram aceitos. Aí veio Davi, ele foi aceito. Davi ele não foi escolhido pela aparência dele. Davi ele não foi escolhido porque ele era o bonzinho, né? A escolha de Davi, ela é muito importante, é muito top nós entendermos sobre isso. A escolha de Davi, narrada na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16, é quando Deus, através do profeta Samuel, o seleciona para ser o futuro rei de Israel. Não por sua forte força ou aparência, como os irmãos mais velhos, mas pelo seu coração, por ser um homem fiel e segundo o coração de Deus, mesmo sendo mais jovem e pastor de ovelhas, mostrando que Deus valoriza o interior e a obediência e não o exterior. Compreendam isso, que Deus não olha para a aparência. Deus não olha para o homem exterior. Nós vemos aí, nesse contexto de escolha, a rejeição de Saul. O rei Saul havia desobedecido a Deus, sendo rejeitado como rei. Samuel é enviado à casa de Jessé, e Deus envia Samuel à casa de Jessé em Belém, para ungir o novo rei entre os seus filhos. Os irmãos mais velhos, Samuel avalia os filhos mais velhos de Jessé, que eram altos e fortes, e Deus os rejeita. Deus não os aceitou. Davi, o mais novo, Davi estava cuidando das ovelhas, sendo o menor, o esquecido, mas Deus o aponta. E por que Davi foi escolhido? Coração segundo Deus. Deus disse: o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7. Compartilha aí com outros essa palavra, gente. É uma palavra muito boa. Fidelidade. Davi era fiel em suas tarefas, mesmo as mais humildes, como cuidar do rebanho. E preparação.
A sua unção não o levou imediatamente ao trono, mas o preparou para as grandes responsabilidades, ensinando-o na escola do serviço. E lições que nós temos com isso: Deus enxerga além das aparências, valoriza o caráter, a fé, a fidelidade, mesmo nas pequenas coisas. Davi se tornou o maior rei de Israel, e de cuja linhagem nasceu o Messias Jesus Cristo. É interessante, é importante nós entendermos sobre a acepção de pessoas. Então vejam, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não julga pela aparência. Vejamos a condenação bíblica da acepção. No Antigo Testamento: não fareis injustiças no juízo. Com justiça julgarás o teu próximo. Levítico capítulo 19 e o versículo 15. A acepção corrompe a justiça, destrói a comunidade, profana o nome de Deus. Gente, mandem coraçõezinhos aí. No Novo Testamento: se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Tiago 2, 1 e 9. Tiago é direto. Não é falha social, é pecado. Então você que pertence a um grupo religioso, nem visita o outro, nem saúda o outro, nem abraça o outro. Você está julgando-se superior a essa outra pessoa. Acepção de pessoas na prática religiosa. Tiago 2 mostra o rico sendo honrado e o pobre sendo humilhado. Alguém aí já foi rejeitado? Alguém aí já passou por isso? Alguém já fez acepção da tua pessoa? Hoje ocorre quando a posição vale mais que o caráter. A influência compra silêncio. Dinheiro define tratamento. Isso profana realmente o santuário do Senhor. E vejamos Jesus como modelo. Jesus tocou leprosos, comeu com pecadores, valorizou as crianças, confrontou poderosos, teve comunicação com todo tipo de pessoa. Entre vós não será assim. Marcos 10, 43. Quais são as consequências espirituais da acepção? Injustiça institucional, líderes corrompidos, culto rejeitado, perda da autoridade espiritual, e onde há acepção de pessoas, a graça é negada. Será que você está rejeitando alguém pela forma de falar, pelo sotaque, porque pertence a uma denominação, pertence a outra, ou por uma posição social, pela cor, pela pele? Deus não faz acepção de pessoas. Qual a aplicação para hoje? Não devemos favorecer líderes influentes, queridos, proteger erros de importantes, silenciar a verdade por conveniência. Não, ele é o líder, ele é o pastor presidente, não toque no ungido. As pessoas pegaram esse amuleto para não detonarem o pecado da liderança. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, existe sim a detonação do erro daquele que se considera o grande, né? Devemos agir com justiça, amar com equidade, julgar com verdade. A acepção de pessoas é negar o caráter de Deus. Onde ela existe, o santuário está profanado. Prestem bem atenção. Igrejas que assim fazem não estão de acordo com a Bíblia. Texto base: se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Tiago, capítulo 2, o versículo 9. A autoridade da Bíblia acima da instituição. A igreja não é definida por tradição, pelo tamanho ou por sua influência social, mas pela fidelidade às Escrituras. Ainda que nós ou um anjo anuncie outro evangelho, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. A acepção de pessoas é pecado mencionado na Bíblia, na palavra de Deus.
A Bíblia não relativiza favoritismo, não relativiza privilégios. O tratamento, a Bíblia não relativiza, né? Não tem tratamento desigual, o tratamento é para todos. Jesus declara, não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Portanto, igrejas que praticam acepção estão em desobediência direta. Quando a prática conduz à confissão, pode haver culto correto, doutrina no papel, linguagem bíblica, mas se não há favorecimento de ricos, proteção de líderes influentes, desprezo pelos pequenos, não há conformidade com a palavra de Deus. Jesus foi o grande exemplo. Ele confrontou fariseus, ele confrontou sistemas religiosos e a hipocrisia institucional. Ai de vós, escribas e fariseus. Mateus capítulo 23. Ele não ajustou a verdade ao sistema. Acepção profana o santuário. Nós vemos à luz de Ezequiel, sacerdotes que distorcem a justiça, líderes que silenciam a verdade, resultam em retirada da glória de Deus, culto vazio e a execução do juízo de Deus, um juízo espiritual. A igreja fiel às Escrituras é aquela que honra pobres e ricos igualmente, confronta o pecado sem privilégios, vive justiça do reino. O que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Eu conheci uma igreja que tinha um lugar especial para os dizimistas, e quem não era dizimista sentava em outra parte, em outros bancos. Isto é acepção de pessoas. Igrejas que negociam a verdade não representam o Deus da verdade. Cadê os coraçõezinhos aí? Estão compartilhando com outras pessoas? A Bíblia é clara, a obediência não é opcional. Jesus aceitou a todos os grupos. Qual é a verdade central disso? É Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não formou um grupo exclusivo. Ele abraçou, ele acolheu as pessoas, não rótulos. Jesus rompeu barreiras sociais, ele se aproximou de pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. De ricos, Zaqueu, o exemplo. Lucas capítulo 19, versículos 1 ao versículo 10. Doentes e marginalizados, Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42. De multidões, João capítulo 4. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, de mulheres, João capítulo 4, a mulher samaritana, Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, e de crianças, Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16, onde a sociedade excluía, Jesus abraçava, Jesus incluía. Jesus acolheu pecadores, mas não aprovou o pecado. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. João capítulo 8 e o versículo 11. Jesus recebe com amor, recebe com carinho, com paixão, com graça, chama ao arrependimento e transforma as pessoas. A aceitação não é aprovação, tá? Jesus ultrapassou barreiras religiosas, falou com os samaritanos, João capítulo 4, elogiou a fé dos gentios, Mateus capítulo 8, versículo 10, entrou na casa dos publicanos, Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 13. Ele disse, misericórdia quero, não sacrifício. Jesus não fez acepção de pessoas. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. O convite é para todos. O convite é abrangente, é universal. É um convite aberto. É um convite sem privilégios. O critério não é origem, é disposição de coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É o convite que ele faz. O reino de Deus é inclusivo, mas exige conversão. Jesus aceita todos os grupos, todas as histórias, todas as feridas, porém ele chama
todos a negar-se a si mesmo, a segui-lo e a viver em obediência. Implicações para a igreja. Se Jesus aceitou, a igreja deve acolher, sem exclusão, sem acepção, mas também deve ensinar a verdade com amor, com carinho, com justiça, chamar ao arrependimento, discipular com amor. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Jesus aceita todos, mas transforma todos os que o seguem. Onde há exclusão, Jesus não é refletido. Onde há graça sem verdade, o evangelho é mutilado. E a rejeição do outro é um fenômeno emocional, espiritual, social, e a Bíblia trata disso com muita clareza, com muita firmeza. Por que as pessoas rejeitam outras? De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vós? Tiago, capítulo 4, versículo 1. A rejeição começa dentro do coração, não fora, pelo orgulho e senso de superioridade. Deus resiste aos soberbos. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quando alguém se considera moralmente o melhor, espiritualmente o superior, socialmente acima, passa a rejeitar quem não se encaixa em seus padrões. Aí nós temos um medo aí do diferente. A luz ia ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João capítulo 3, versículo 19. O diferente confronta, expõe inseguranças, ameaça zonas de conforto. Rejeitar é mais fácil do que conviver. Aí nós temos aí a falta do amor genuíno. Quem não ama não conhece a Deus, 1 João 4, versículo 8. A rejeição revela coração endurecido, religiosidade sem compaixão, fé sem fruto. Não há fruto, não há ação, não há obras. Feridas emocionais não tratadas, coração quebrantado e contrito, Deus aceita, Deus ouve, Deus atende, Deus perdoa. Salmo 51, versículo 17. Pessoas feridas ferem outras, projetam a sua dor, usam rejeição como defesa. Aí nós temos o legalismo religioso, né? Atam fardos pesados, Mateus capítulo 23, versículo 4, que eles mesmos, eles próprios não conseguem carregar. O legalismo mede pessoas por regras. Esquece a graça de Deus, que é o favor imerecido. Cria exclusões espirituais. E há um espírito de competição, há um espírito de comparação, comparando-se entre si. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Comparar gera inveja, gera competição, gera desprezo. Aí nós temos aí uma influência social e cultural muito forte. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. A cultura ensina status, aparência, desempenho. A fé chama ao serviço, à ação, à compaixão, à humildade, à execução do amor. E é falta de entendimento do Evangelho. Nós somos aceitos no amado. Efésios capítulo 1, versículo 6. Quem não entende que foi aceito por graça, perdoado, sem mérito, nós não merecíamos. E agora nós fazemos acepção do outro, fazemos comparação com o outro. Aí a pessoa vai ter dificuldade em aceitar outras pessoas. E as consequências espirituais por rejeição, nós temos muitas divisões, igrejas adoecidas, enfraquecidas, testemunhos enfraquecidos, santuário sendo profanado cada dia, cada momento. E o caminho de Jesus foi rejeitado, Isaías 53, versículo 3, acolheu, abraçou os rejeitados, transformou os excluídos em discípulos e em pessoas nobres, e assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. João capítulo 13, o versículo 34. E é o que nós precisamos fazer. As pessoas rejeitam outras porque não aprenderam a viver a graça de Deus. Compreendam isso, queridos. Quem experimenta a aceitação de Deus acolhe, abraça, inclui.
ama, restaura, ajuda, perdoa, né? E Jesus pregou o amor. O ministério de Jesus é um ministério de verdade. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13:34. E o centro da mensagem de Jesus não foi o ódio, nem a exclusão, mas o amor que transforma, o amor que perdoa. O amor como essência do ensino de Jesus, ele ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, né? Como nós amamos a nós mesmos. Em resumo, toda a lei desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 ao 40. É um amor que ultrapassa limites. Jesus pregou amor ao próximo. Lucas capítulo 10, versículo 33 ao 37. Aos inimigos. Mateus 5, 44. Aos rejeitados, aos pecadores. Um amor que rompe barreiras sociais, barreiras religiosas, barreiras culturais. É um amor acompanhado de verdade. O amor de Jesus acolhe, perdoa, corrige, chama ao arrependimento e a verdade vos libertará. João 8,32, ele é a própria verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amor sem verdade é permissividade. Verdade sem amor é opressão. Amor sacrificial, ninguém tem maior amor do que este. Dar a vida pelos seus amigos. João 15:13. A cruz é a maior pregação de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vemos aí o amor como marca dos discípulos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. João 13:35. Amar não é templo, não é cargo, não é título. O amor como marca dos discípulos é o amor vivido, é o amor em ação. E quais são as implicações para a igreja? Jesus pregou amor à igreja, Jesus pregou amor e a igreja deve acolher sem exceção. Não rejeitar, não jogar fora, não excluir as pessoas. Servir com humildade, corrigir com amor, corrigir com misericórdia, corrigir com compaixão, amar com a verdade, né? Onde não há amor, Jesus não é representado. Jesus não apenas pregou o amor, ele é o próprio amor encarnado. Quem ama Jesus, ama, ou seja, quem segue Jesus, né? Ama, inclui, restaura, transforma. E aí está realmente o amor de Jesus, é um amor transformador, é um amor central. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. Foi ele quem nos aceitou da forma que nós somos. É claro que nós precisamos mudar, não é? O amor de Jesus não é apenas sentimento, é poder que muda vidas. Amor que alcança o pecador. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus amou publicanos, amou pecadores, amou marginalizados, amou os excluídos da sociedade. Mas não os deixou como estavam. Amor que perdoa e restaura. Os teus pecados estão perdoados. Lucas capítulo 7, versículo 48. Onde há perdão, a culpa cai, a dignidade volta, a vida recomeça. É o amor que chama a mudança, a restauração, não é? E vai e não peques mais, João 8:11. O amor de Jesus aceita, confronta, transforma. Graça não é licença para permanecer no erro, mas para ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Amor que cura feridas profundas, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. O amor de Cristo cura os rejeitados, restaura identidades, devolve a esperança. É um amor que gera uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A transformação é espiritual, é uma transformação moral, é uma transformação relacional. Amor que foi revelado na cruz, mas Deus prova o seu amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. A cruz não é derrota, é a maior prova do amor transformador. E as implicações para a igreja: quem experimenta esse amor não rejeita, não exclui, não faz acepção de pessoas, ama como foi amado. Onde o amor de Jesus governa, as vidas são transformadas, são restauradas. E o amor de Jesus não apenas escolhe, ele recria o ser humano por dentro. Portanto, que nós possamos aprender a não rejeitar as pessoas, a não fazer acepção de pessoas. Fica aí a mensagem expositiva que eu trouxe para vocês neste dia do ano, 2026, que nós possamos aprender com Jesus, porque nós aprendemos o que é bom com Ele. Um grande abraço, um grande beijo.